meu nome é Vitória Moraes e irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Análise Multitemporal de Uso e Ocupação do Solo no município de Itaú, RN, como subsídio para o Plano Municipal Ambiental. Esse trabalho foi elaborado por mim, Vitória Moraes, o professor Franklin Roberto da Costa, a professora Jacimara Fonseca de Medeiros e o aluno João Bandeira da Silva. Sabemos da importância que os solos ele tem, tanto para pastagem, para o cultivo, para a construção civil, e isso tornou esse recurso fundamental e, de certa forma, uma dependência da sociedade a ele. Por isso que hoje muitos são os estudos, as técnicas utilizadas para analisar esse recurso natural. E dentro desse planejamento, dentro desses estudos, a utilização da geotecnologia, dos SIGs, para o melhor resultado. Então, a gente vai ter os estudos de uso e ocupação do solo, fazendo uso das geotecnologias, principalmente para produtos cartográficos, que seriam os mapeamentos. Então, dentro desse contexto, entra o nosso trabalho de uso e cobertura do solo no município de Itaú, com o principal objetivo geral, que é mapear a dinâmica de uso e ocupação do solo no município de Itaú, e para isso a gente elaborou alguns objetivos específicos, que seriam analisar, tendo como suporte as geotecnologias, a dinâmica de uso e ocupação do solo no município, para os anos de 1987 a 2022, e aí se encontra o nosso recorte temporal. O segundo objetivo específico é quantificar o percentual de área utilizada para cada unidade temática, que mais na frente a gente vai ter conhecimento. E o terceiro, considerar as causas com as alterações de uso e cobertura do solo do município e como as ações humanas elas vão contribuir para tal processo. Em relação aos nossos materiais e métodos, a gente vai ter como área o município de Itaú RN, onde ele vai ter uma caracterização geoambiental do município, né? Localizado aí na mesma região do Oeste Potiguar, no contexto de uma depressão sertaneja, com uma área territorial de 133,03 km², e como formações geológicas, a gente vai ter a formação de açude, depósitos aluviais, Itapuranga, São João do Sabugi e Jaguaretama. Em relação aos solos, a gente vai ter os solos crônicos, solos ábicos, neossolos litólicos, neossolos ciclolíticos e vegetação, a que vai se enquadrar de forma mais predominante, vai ser a vegetação de caatinga. Em relação à nossa metodologia, vocês podem observar o nosso fluxo metodológico. Na primeira etapa, vai ter aquela etapa de levantamento bibliográfico, a partir de teses, artigos, os próprios dados secundários que a gente vai encontrar no site do IBGE sobre o município, a aquisição de materiais cartográficos a partir do INPE e a composição das bandas que vão ser compostas no QGIS. Na segunda etapa, a gente vai ter a seleção das imagens orbitais dos anos de 1987, que é a mais antiga que a gente vai ter acesso da nossa área de estudo, até o ano de 2022, que no período que o trabalho foi elaborado, foi a imagem mais recente que tínhamos. A criação das pastas vetoriais, que vai ter como base outros trabalhos desenvolvidos em outras áreas do estudo, que vão utilizar essas mesmas pastas vetoriais, e uma classificação supervisionada dentro do QGIS. Na terceira etapa, a gente vai ter a visita em loco e a gente vai verificar se o que foi comprovado, na verdade, o que foi mostrado nos produtos cartográficos condiz com a realidade. Nos resultados e discussões, a gente vai ter essa análise das categorias, né? Identificar as classes identificadas, que vai ser área de solo exposto e área utilizada e vegetação preservada. Então, a gente vai ter esses dados para o ano de 1987 e para o ano de 2022. Então, vocês podem observar o mapa, né? Quando a gente faz esse contraste entre os dois mapas, a gente vê o quão é necessário esses trabalhos de uso e ocupação do solo. Então, por exemplo, na área de solo exposto e área utilizada, que vai ser essa áreazinha aqui em amarelo, como vocês podem identificar, a gente vai ter, que vai sair de 30,20% para 61,09%. E para a vegetação preservada, a gente vai ter, que vai sair do ano de 1987, de 87,51%, que vai dar um total de 66,22%, para 33,01%. Então, isso, e a gente vai analisar nos nossos mapas que a maior parte da área de solo exposto vai ser próximo a recursos hídricos, por exemplo, aqui que passa o rio Apodi Mossoró, dentro do município.
os pontos visitados, o primeiro dele é o Açude Passagem, conhecido popularmente como Açude Clíder no Regis de Melo, e é um açude que popularmente é muito conhecido e que vai atrair muitos turistas, principalmente em períodos de sangria. Vamos ter rochas afluentes aí também na área e uma vegetação parcialmente preservada, como vocês podem observar na imagem. O nosso segundo ponto visitado foi o sítio Timbaíba. Esse sítio, ele é uma vegetação preservada, a gente encontrou algumas atividades de recreação, por exemplo, a pesca. No nosso segundo ponto, a gente vai ter aí as proximidades do município de Severiano Melo, porque por mais que ele esteja dentro do território municipal de Itaú, esse ponto, a comunidade ela vai se identificar como pertencente ao município de Severiano Melo. E aí, nessa área, a gente vai ter muito a presença do cajueiro, tanto o precoce como o cajueiro antigo, como principal fonte de renda para a comunidade que ali se encontra. O nosso quarto ponto, que é a passagem para o sítio Provedor, é uma passagem assim, de difícil acesso, principalmente em período de chuva, que vai ter muita presença de vossorocas na área. A vegetação é uma vegetação de caatinga, é uma vegetação parcialmente preservada e vai ter a presença muito grande de rochas aflorantes na área. O nosso 5 ponto foi o município de Malhada Vermelha, e aí a gente vai ter um município que ele é basicamente dividido ao meio, onde o município que pertence ao município de Itaú, dentro do seu território, né, vai estar a área oeste do município e a área leste ele vai estar pertencente ao município de Severiano Melo, que vai estar dentro aí da área urbana. É uma vegetação preservada, apresenta características de vegetação de caatinga. O ponto 6, que vai estar assim, muito ao extremo de Malhada Vermelha, onde o município de Itaú vai fazer limites com o município de Apodi, e vai ter muita presença da carnaúba, espécie nativa, que era muito utilizada na construção de casas e que hoje é fonte de renda para a população, porque a fabricação de chapéus, de vassouras dentro do município. O sítio Santo Antônio, ele é uma vegetação de caatinga, há muitos cactos, há muita agricultura do feijão, do milho, e essas agriculturas, elas são possíveis porque há um rio que passa por esse setor, e vai ter muita presença de rochas aflorantes também. O sítio Provedor, ele é uma área aí dentro do município que, para a gestão, ela é uma área de exceção, porque ela vai ter a presença de solos rigolíticos, e esse tipo de solo, ele vai propiciar muito a criação de ovinos. Há a criação de ruminantes, mas o que se destaca é a criação de ovinos dentro dessa área. E o tipo de solo ele não vai propiciar muito as atividades de agricultura, não. E a gente vai ter também muito rochas aflorantes nessa área, como vocês podem observar na imagem. Então, em relação às nossas considerações finais com esse trabalho, a gente vai ver que, por meio da elaboração dos mapas, foi possível analisar como o solo do município de Itaú ele vem sendo utilizado nos últimos 35 anos, sendo possível detectar que boa parte das alterações elas foram causadas por ações humanas, principalmente da retirada da vegetação para dar lugar às atividades econômicas ligadas à agricultura, por exemplo, aí a criação do cajueiro, a criação do gado e a própria expansão urbana. A gente vai tomar isso como base para salientar a necessidade da unidade de conservação dentro do município, principalmente nas áreas próximas aos reservatórios hídricos, que, como eu falei anteriormente, são as áreas onde se encontra maior expressividade em solo exposto. Então, a gente vai ter também a necessidade de um planejamento para o desenvolvimento das atividades não afeta a qualidade de vida dos moradores. A utilização das geotecnologias aplicadas à análise multitemporal nas análises de cobertura do solo, elas corresponderam às expectativas e as informações expostas, elas contam como relevante para fornecer subsídio ao poder público com base numa gestão de planejamento e zoneamento ambiental. Então, estão esses documentos fundamentais para assegurar a tomada de decisão dentro do poder público e privado. Então, essas são algumas das nossas referências utilizadas no nosso trabalho e muito obrigada.